Olá, gente, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos chegando para mais uma live, nossa primeira live de hoje. Já vi minha amiga Isabela Torre, amiga, um beijão. Aline da Caprichos, a loja aqui do lado do meu escritório, obrigada pela presença. Vamos chegando, gente. Vamos começar uma live super importante hoje. Falar sobre o público feminino em peso. A minha querida síndica aqui do meu escritório, Claudelir, beijo pra você. Obrigada pelo apoio. Vamos chegando pra gente começar. Gente, quem mais chegou? Luana Cristina. Luana, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Gabriel, obrigada também por ter comparecido à nossa live. Já vamos dar início daqui a pouco. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente começar nossa primeira live do projeto Mulheres. Vão ser várias lives de várias áreas, né? De vários setores, de várias áreas, falando sobre o público feminino, né? Nós vamos começar hoje com um convidado muito especial que chama Leandro Araújo. E nas próximas semanas vamos ter novas lives, né? Vamos falar sobre direito das mulheres, vamos falar sobre saúde da mulher, vamos falar com uma psicóloga sobre as principais doenças que acometem as mulheres hoje em dia, né? Na sociedade de hoje. Vamos ter vários conteúdos importantes que serão debatidos na nossa live. E conto com a presença de todas, viu? Agradeço quem tá online e logo a gente já vai começar aqui com o nosso bate-papo com o nosso querido convidado Leandro, né? Lá chegando mais Bruno Rafael, advogado, muito obrigada pela presença, obrigada, e daqui a pouquinho a gente já tá começando. A live de hoje a gente vai falar sobre o público feminino, sobre a saúde da mulher, né? A saúde da mulher e treinamento e emagrecimento. São assuntos muito importantes hoje em dia, né? Qual mulher que não quer estar bem com a saúde, quer estar bem com o corpo, com o físico? Acho que é muito importante. Então, acho que nós vamos conseguir abordar vários temas que foram disponibilizados na caixinha de perguntas durante a semana toda, né? E a gente, graças a Deus, tivemos várias perguntas, muitas perguntas mesmo. E as que a gente não conseguir responder, que o convidado não conseguir responder, vai ser repassado depois para ele novamente, para ele estar respondendo e encaminhando para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilas que vamos tentar responder, o nosso convidado vai tentar responder
quase todas, né, que tivemos várias perguntas, mas aquele não conseguir por questão de tempo, ele vai encaminhar novamente depois com a resposta para vocês, tá bom? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para chegada de mais pessoas na nossa primeira live do Projeto Mulheres e vamos dar entrada nesse projeto, começar esse projeto tão importante, né, hoje em dia para o público feminino. Nas próximas lives nós iremos tratar sobre os direitos das mulheres. Eu acho que é muito importante nós, público feminino, saber quais são nossos direitos, né? A gente vai ter um convidado muito especial, logo também ele vai estar entrando na live aí, né? Dr. Olavo Almeida, nosso próximo convidado da nossa próxima live, e nós vamos abordar os direitos das mulheres. Mas hoje, o nosso primeiro convidado, estreante do projeto, é Leandro Araújo, ok? Amiga, Patrícia Amaral também está aí com a gente, obrigada pela presença, amiga. A Vanessa, beijão para você e para o Rubinho também, eles estiveram na minha casa no domingo, almoçando comigo e com a minha família, obrigada pela presença. Giovana também acabou de entrar, um grande abraço, seja bem-vinda, viu? A gente já vai dar início à nossa live agora. E aí, Olá, boa amiga? noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, deixa eu fazer a apresentação. Esse é o Leandro Araújo, nosso querido bacharel em educação física, especialista em fisiologia do exercício, está fazendo especialização em saúde da mulher, treinamento e emagrecimento, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Um tema que as mulheres, o público feminino sempre tem interesse em saber mais. E hoje a gente vai dar na estreia, né, desse projeto Mulheres com a sua participação. Primeiramente, queria agradecer por você ter aceito o convite, né? E de estar sendo o nosso primeiro convidado, nossa estreia. E deixa seu cargo. Eu que agradeço, Carla. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar participando da live. É um projeto sensacional, fantástico. Eu acho muito importante, né, discutir os temas relacionados ao universo feminino, que é um universo bem abrangente, né, é vasto, né. Então, a iniciativa é muito boa, parabéns, né. E abordar diferentes temas, né, diferentes profissionais, várias pessoas que vão dar a sua visão. Não só em relação à saúde, né, mas aos direitos das mulheres também, que são coisas muito importantes, né, de ser debatido. E tá de parabéns, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Além dele ser meu amigo, né? Conheci ele como meu amigo, depois como personal e agora parceiros também, né? Então vamos dar início ao nosso bate-papo, né, do projeto. Bora, vamos começar. Leandro, na sua visão, no seu ponto de vista, qual que é o caminho percorrido pela mulher, né, para falar sobre prática de exercício físico? Então, eu vou dar um panorama geral aí do caminho que a mulher percorreu na prática de atividade física e de esporte, né? Como nos outros caminhos também, a mulher acaba sofrendo mais, né? A mulher tem mais dificuldade ao longo de todos os caminhos que ela deseja seguir, né? Infelizmente, seja na área profissional. Hoje em dia já melhorou bastante, mas ainda acontece muito, né? E do ponto de vista de treinamento e de esporte também não foi diferente, né? As mulheres, elas precisaram se reafirmar para conseguir, imagina só, hein? Conseguir garantir o direito, né, de poder praticar exercício físico, de poder praticar o esporte. Então eu vou dar um panorama geral
a respeito de como que se deu isso, né? Como que aconteceu. Essas diferenças maiores e essa dificuldade que a mulher enfrentou e até hoje enfrenta, no meu ponto de vista, ela acontece, né, basicamente por um fator chave, as diferenças. Diferença fisiológica, né, porque eu sou da área da fisiologia, e diferenças morfológicas. Então, diferença, sim, da morfologia do corpo da mulher para o homem, né? E da fisiologia, os sistemas, né? A formação de sistema de produção de energia, né? Então, o que que acontece? Infelizmente, a mulher ela tem uma desvantagem física em relação ao homem, né? Até quando são crianças, os meninos e as meninas, elas não têm diferença fisiológica. O corpo é praticamente quase que igual, do ponto de vista assim, de morfologia, tamanho de osso, funcionamento dos sistemas. Depois, quando a gente chega na fase da puberdade, que acontece as mudanças mais marcadas, né? Então, lá na puberdade, nos meninos, começa a aumentar a quantidade de testosterona circulante e nas meninas o estrogênio, né? E são mudanças comuns, né, da fisiologia do ser humano. Na menina, essa mudança maior do estrogênio, o que, que vai trazer para ela? Vai trazer as características secundárias femininas, né? Então, o desenvolvimento da mama, né? O desenvolvimento do ovário, e vai acontecer uma redistribuição da gordura corporal nas meninas, então você pode perceber que o quadril fica mais largo, as gorduras começam a ser mais localizadas na região do quadril e da coxa, né? Tudo isso justamente para proteger o ovário, porque o ovário da menina ela está se desenvolvendo ali, então essa camada de gordura que é natural, ela vai proteger a mulher de risco de queda, né? Então vai proteger uma área importante ali do corpo da menina. E no caso dos meninos, o aumento dessa testosterona, ele vai aumentar a força muscular, vai aumentar o tamanho dos ossos, né? E além disso também vai aumentar uma substância que a gente chama de EPO, é uma substância que chama eritropoetina. Esse hormônio, na verdade, ele faz com que aumente a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dos meninos. E os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por transportar o oxigênio no sangue. Então, nessa fase, a gente consegue observar, principalmente quem é professor de educação física na escola, já começa a perceber que o condicionamento físico dos meninos começa a sobressair em relação às meninas. Então, assim, existe essa diferença desde a adolescência, né, da puberdade e aí por diante. E já na fase adulta, essas diferenças também elas vão se estendendo. Então, para você ter uma ideia, para o pessoal ter uma ideia, geralmente a mulher ela tem 5% a menos de massa óssea que os homens. Né? Então, elas têm uma densidade mineral óssea mais baixa. Então, os ossos da mulher elas são um pouco mais frágeis quando comparado ao dos homens. Né? O desenvolvimento do esqueleto da mulher e do homem a mulher ela tende a ser mais baixa, né? Na maioria dos casos, a mulher ela tende a ser um pouco mais baixa do que os homens por conta dessa estrutura do esqueleto. A mulher também acaba acumulando aí entre 3 e 6 quilos de massa gorda a mais que os homens, né? O coração... Uma bela desvantagem, né? Uma bela Bela desvantagem, infelizmente. desvantagem, né, gente? Infelizmente. Outras mudanças também, né? Então, a mulher, ela tem o coração menor. O homem, por conta da testosterona também, ele tem um coração maior e isso faz com que ele consiga bombear com mais força e mais sangue, né? Então, por isso que, assim, a tendência dos meninos e dos homens se sobressaírem também em atividade de resistência, né? O tônus muscular e a massa muscular da mulher também, ela é em menor grau. O tônus muscular que a gente chama, a gente percebe assim, ó, o músculo da mulher, ela é diferente, um pouquinho diferente do músculo do homem na aparência, né? O tônus como que eu vou dizer? Imagina um músculo de um homem bastante forte, que é um músculo parecido com pedra, rígido, né? O da mulher, ele é um pouquinho mais diferente, ele não tem aquele tônus tão grande, né? E a gente consegue perceber essas diferenças em mulher que usa anabolizante. Então, assim, meninas que usam anabolizante, esses hormônios aí, que geralmente são mais comuns em homens, a gente percebe que o tônus muscular dessas mulheres são diferentes. São diferentes. Né? Então, assim, Então, nessa percepção, você, pela análise do corpo da mulher, você já consegue dá para ter uma ideia. perceber. Uhum. Já dá para ter uma ideia. E outro detalhe importante também é o seguinte: na formação óssea, a mulher ela tem o quadril mais largo que o quadril do homem. Então, o homem tem um quadril mais curto. Essa largura do quadril vai influenciar num negócio que a gente chama de ângulo Q, que é um ângulo do quadril até o joelho. Né? Então, o ângulo Q da mulher, ele é maior. Né? E esse ângulo Q, ele implica numa desvantagem também biomecânica que desfavorece o joelho. Então, a mulher ela tende a ter menos força na extensão do joelho, o movimento de chutar.
E isso também pode atrapalhar a mulher, pode acarretar mais lesões, porque ela tem menos estabilidade também no joelho por conta dessa diferença desse ângulo Q, né? Então essas são algumas mudanças, mais do ponto de vista aí da morfologia, né, do corpo. Mas não é só no corpo que a gente tem essas diferenças também. Já na fase intrauterina, lá no útero da mulher, é, homens e mulheres elas já têm um desenvolvimento cerebral diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, os homens, eles desenvolvem as áreas do cérebro mais relacionadas com habilidade motora, noção espacial, visual, coordenação. Já a mulher, ela acaba desenvolvendo outras áreas diferentes. Então, a área aí da memória, da cognição social, do raciocínio verbal, né? E essas diferenças, elas acabam dando uma superioridade física maior para o homem, né? Quando comparado com a mulher, no sentido de força e resistência. E desde os primórdios assim da humanidade, essas diferenças é que acabaram marcando o tipo de atividade que o homem e que a mulher vai fazer, né? Então, por conta disso, antigamente ninguém sabia que se a mulher treinasse também ela poderia melhorar, Sim, né? com Não treinava, certeza. né? Na Uhum. época A das maioria cavernas, somente eram os homens que treinavam, né? porque fazia, né? Porque a Sim. testosterona ajudava, então ia. Às vezes, muito provavelmente, às vezes a mulher tentou caçar lá um mamute, um bicho lá, não conseguiu, aí deixa comigo que o homem faz, né? Então, assim, o homem, ele acabou pegando mais as atividades mais braçais, mais laborais, de caça, de pesca, esses serviços que envolvem mais força e mais resistente. Em contrapartida, para a mulher, foi delegado esses serviços domésticos, vamos assim dizer, né? Cuidar dos filhos, os serviços assim que exigisse menos, né? E um ponto negativo disso tudo é que, infelizmente, a mulher ela foi desestimulada a fazer atividade física desde a época das cavernas. Então, ela não tem esse incentivo por conta da parte fisiológica, né? E isso vem decorrendo ao longo dos tempos, né? E aí, com o surgimento do esporte, essa ideia ela acabou sendo trazida também aqui agora para nossa época mais contemporânea e da modernidade. Então a gente vê aí que as mulheres enfrentam muita dificuldade para participar de esporte, porque o esporte é visto como coisa de homem, né? Sim. Principalmente os esportes aí que envolvem força, levantamento de peso, A né? maioria deles são feitos mais por homens, É, né? São no pouco, começo, são, hoje né? melhorou. Sim, aham. Hoje melhorou bastante, mas essa desvantagem que aconteceu aí, o que que acontece? Só reafirma mais, né? Então, assim, você vê que a mulher ainda ainda sofre bastante preconceito, né? Ah, o esporte é coisa de homem, esporte vai atrapalhar a tua função reprodutiva, né? Então, igual eu expliquei dos ovários, se você levar um tranco no útero, no abdômen, pode atrapalhar a tua função reprodutiva, vai perder a sua feminilidade, porque você vai ficar com o corpo assim mais forte, mais avantajado, né? Então, por conta disso, por conta dessas diferenças, acabou que o esporte acabou sendo proibido também para as mulheres. E aí, imagine só, na década de 41, na época da ditadura de Getúlio Vargas, nós tivemos aqui no Brasil um decreto-lei dos esportes que proibia as mulheres de fazer atividade física, Nossa, 1941 no Brasil. sério? Nossa, não sabia. Achei muito Proibia. interessante. E sabe qual que era a alegação? É porque o Uhum. esporte é incompatível com a natureza da mulher. E Então é o mesmo discurso, pensa né? bem, É lá em incompatível 41, como era, né? Hoje em na dia, época. como graças a Deus, né, nós Melhorou tivemos uma bem, evolução muito grande, né? E muito hoje o grande. esporte é muito importante, né, para o público feminino. Nossa, demais, demais. Ainda bem que a gente conseguiu ver essa melhora, né? Então, assim, não é um tempo muito longe. Então, de 41, outro fato também muito interessante, que em 1967, lá nos Estados Unidos, tem uma maratona super tradicional lá, que é a Maratona de Boston, né? Então, tem uma mulher, ela chamava Catherine Switzer, ela chama, né? Porque tá viva ainda, eu acho. Ela foi retirada, ela se inscreveu para poder fazer essa maratona, só que ela colocou só as iniciais do nome, a letra K e o W. E Uhum. quando perceberam que era uma mulher que estava querendo fazer a maratona, os juízes, o pessoal que coordenaram a maratona, tiraram ela à força, de forma muito violenta, arrancaram o número aqui do peito dela e ela foi proibida de fazer. Então, desde então, ela se tornou aí uma referência na luta contra o machismo, né, da época, e militando, né, para que as meninas pudessem participar do esporte. Tem uma foto muito famosa dela, o pessoal tirando ela, depois se vocês pesquisarem aí no Google, chama Catherine Switzer, né? Mas, em compensação, esse esforço dela, já em 72, então 5 anos depois, mais Uhum. tarde, as mulheres elas já puderam praticar essa maratona,
né, graças a esse esforço dela. Né? Nas Olimpíadas, a mulher começou a participar em 1928, né, um pouquinho antes, nas provas de atletismo. Né? E olha só que a primeira competição na Olimpíada de Esporte Coletivo das meninas foi de vôlei, né? E foi em 1964. Então, assim, não é tão recente, quer dizer, é Sim, recente, sim, né? Se a gente for aham. perceber, pensando que era proibido, né? E aí, graças a Deus, com essas mudanças e o estudo maior da fisiologia do homem e da mulher também, de você conseguir entender que a mulher ela tem capacidade de treinar, ela tem capacidade de gerar força, lógico, né? Devido às proporções que a fisiologia é uma Sim, barreira, com sim, ela certeza. existe. Né? Essa barreira ela existe, mas a mulher também tem condições totais de treinar e melhorar a parte física dela, né? E aí a gente vê que já apareceram várias modalidades aí de esporte feminino, né? No futebol, vôlei, basquete, levantamento de peso olímpico, até alguns esportes, igual no caso do Brasil agora, o skate, que vai para as Olimpíadas, que era considerado um esporte totalmente marginal. Além de ser marginal, Sim. muito praticado por homens na sua maioria. Hoje a gente tem a Raíssa Leal, que é a fadinha, né? Que vai Que representar o representa Brasil. bastante, né, o Então público feminino, é né? fantástico. É fantástico. A gente consegue observar que teve uma mudança muito grande, né? Vou até tomar uma aguinha, acabou que até secou. Hum. Mas eu fico muito feliz de você Já. estar comentando sobre. é, Mas eu fico muito feliz de você estar mencionando desde o tempo antigo, né? Desde o passado, como tem evoluído. É E uma como tem evoluído cada vez contextualização. mais, né? É. E, e aí, hoje em dia, quais que são as dificuldades da mulher hoje, né? Que eu percebo pelas minhas alunas e que eu vejo? Ainda existe bastante preconceito, né? E me parece, eu percebo muito que é um preconceito que, infelizmente, está nas próprias mulheres, né? Porque, assim, por conta dessa desestimulação, né? Principalmente, eu vejo, assim, em cidades menores, né? Que é igual o nosso caso aqui, ainda Sim. existe, né? Hoje em dia, a mulher está no mercado de trabalho e tudo mais, mas assim, ainda em alguns lugares a gente percebe que existe essa dificuldade. A mulher, ela tem vergonha, às vezes, do próprio corpo, ela tem vergonha de procurar uma academia, tem vergonha de vestir uma calça leg que fica mais marcada, Uhum. né? Então isso acontece Sim. muito. Eu observo um Eu ciúme, posso, às vezes, do eu posso marido. dizer isso por mim, né? Você foi meu professor. Eu estava um pouco acima do peso, né? Então eu Né? estava um pouquinho gordinha, né? Era muito vergonhoso para mim. Não poder vestir uma roupa que eu queria vestir, né? Estando acima do peso e com a academia, né? Com todo o treino, né? Que você me passou, alimentação, né? E eu consegui perder esses pesos, né? Hoje estou no meu peso certo, peso normal, feliz comigo mesma, né? Então, assim, gente, eu fico super feliz de saber que a atividade física é o caminho certo. A gente nota a diferença, né, na mulher quando ela está se sentindo assim mais à vontade, ela começa a se vestir assim, talvez com uma roupa mais justa, ela se sente bonita, é bom para ela, né? E uma outra dificuldade também que eu vejo é a jornada, né? Que essa é uma dificuldade de todo mundo, de homens e mulheres. Então, assim, Sim, sim. mulher tem a jornada dupla ou tripla, muitas são mães, trabalham fora, então, assim, fica faltando aquele tempo para poder fazer o exercício físico, né? E isso aí é uma dificuldade que tanto homem quanto mulher a gente acaba tendo bastante. É difícil colocar isso na rotina. Para a mulher ainda é um pouco pior, né? Por conta disso, né? O trabalho da mãe geralmente é sempre maior que o do pai. Sim, Né? A mulher que está no mercado de trabalho hoje é uma super conquista, mas assim tem que fazer, ela tem que se equilibrar para poder dar conta de tudo, sim. né? São as dificuldades da atualidade, né? Essa é a minha percepção. Ok, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Gostaria de que você falasse um pouquinho sobre os benefícios da atividade física para a mulher, né? Ah, Porque eu show. acho que isso é muito importante, né? E muitas pessoas, o público feminino às vezes não sabe, né, desses benefícios. Beleza, vamos falar. Eu quero falar dos benefícios, vou falar dos riscos também. Vou começar pelos riscos. Então, imagina o seguinte, ó. Você, mulher, a amiga aí da Carla, Isso, seguidora dela aí que tá me escutando, você que não tá fazendo exercício, escuta bem isso que eu vou falar e toma vergonha na cara e começa a fazer exercício. Presta bem atenção, ó. Os riscos para a saúde da mulher que não faz exercício, né? Então, assim, o maior problema da mulher que não faz exercício é o sobrepeso e a obesidade, é o ganho de peso. Então, assim, o sobrepeso e a obesidade,
ele é o principal fator de risco para várias doenças. Essas que eu vou falar agora é comum, do homem e da mulher. Então, diabetes, resistência à insulina, perfil lipídico alterado, então você tem mais Amigo, gordura. só Ah, já te cortando, identificou, ó. deixa eu só Já, falar um oi para já uma te amiga minha que identificaram apareceu aí, aqui ó. agora. Isabela Torre, ó, Ciolita, Isabela, ó, vamos tá? treinar. Isabela é o treino, viu? Ó, amiga, tô te esperando na academia, viu? É, Amigo, pode puxar a orelha. continuar. É. Então, assim, esses problemas, igual, perfil lipídico alterado, vai ter mais gordura no sangue, vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom, vai abaixar, né? E isso aumenta o risco dessa mulher ela ter um infarto, ter um AVC, uma aterosclerose, né? Que é a placa de ateroma que a gente chama, que é quando a gordura ela fica na parede dos vasos sanguíneos, impede a passagem de sangue. Se for no cérebro, a mulher pode ter um AVC. Se for numa artéria do coração, a mulher pode ter um infarto, né? Essa gordura acumulada também na região abdominal, gordura na pança, na barriga, pode levar à esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Muitas vezes a mulher ela desenvolve até uma cirrose sem nunca ter bebido álcool por conta de alimentação ruim, Nossa, eu não né? sabia. Interessante. E além desses problemas metabólicos, outros problemas de ordem física. Então, a mulher ela tem varize por conta do excesso de peso, artrite, apneia do sono. Então, a qualidade da mulher ela diminui muito. Esses problemas são gerais. Específicos da mulher, o excesso de peso ele vai ocasionar infertilidade. Então, os ciclos menstruais da mulher vai ficar totalmente desregulado. Aumenta o risco da mulher ter câncer de mama, câncer de ovário, câncer de tireoide, a síndrome do ovário policístico, que está muito relacionada à resistência à insulina e obesidade também, sobrepeso. É um problema muito sério, né? E, além disso, também vai causar vários transtornos alimentares, bulimia, anorexia, né? Transtorno da imagem corporal. A mulher não vai se sentir bem consigo mesma, vai olhar no espelho e vai ter dificuldade, às vezes, de se aceitar, né? E aí, com isso, acarreta outros problemas de ordem emocional também, depressão, ansiedade, tudo isso aumenta. Essas são doenças que são mais comuns em mulheres, principalmente mulheres que estão aí com sobrepeso e obesidade. Então, para você que é mulher e não faz exercício físico, olha quanta coisa ruim. Vai aumentar muito o risco de mortalidade, né? Então, a chance de morte. E de morbidade também, né? Que é o surgimento de doenças. Eu quero fazer um recorte de Sim. idade. Fala de adolescente e de mulher um pouco mais velha. Então imagina assim, ó, você que é pai, tá vendo a live aqui também, ou que é mãe, se você tem adolescente, menina adolescente na tua família, presta bem atenção agora, ó. Ó, tem muita gente aí que eu tô vendo que tá na live, que tem filha, mulher. E, Gente, presta atenção pra dica do Leandro. isso agora é importante. Você que é pai de menina, mãe de menina, não descuide. Tá? Geralmente, meninas que têm sobrepeso e obesidade, principalmente na adolescência, menina que está gordinha, acima do peso, essas adolescentes, elas têm, aparece com mais frequência nessas meninas, transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia, transtorno psicológico. A adolescente mais gordinha, ela sofre mais com ansiedade, ela sofre mais com depressão, ela tem um fluxo menstrual muito maior, né, por conta do peso, tem mais sangue, então ela tem um fluxo muito grande, isso aí atrapalha muito a qualidade de vida da menina, né? Geralmente as meninas obesas e acima do peso, elas sentem mais dor na época do período menstrual, sofrem com cólicas, né? E se a gente for imaginar, o pico de força das meninas acontece entre os 16 e os 20 anos de idade. Então, é muito importante que a sua sobrinha, filha, seja o que for seu adolescente, que você incentive ela a fazer exercício nessa faixa etária. Essa é a melhor época, vamos dizer assim, da vida para ela poder desenvolver a força dela e começar a praticar esporte e exercício. Se começar antes, até melhor, tá? Mas aí essa mulher, ela não faz exercício, ela ganha peso, ela perde esse lastro, né? Esse período Então, que era o essa é ideal mais para ou menos desenvolver, a faixa etária que, entre 16 e assim. 20. Que ela vai desenvolver mais força, né? Então é importante é bom até que comece antes, né? Mas essa é a época Sim. ideal aí que ela vai conseguir desenvolver mais força. A menina que não faz essa atividade, então ela passa esse período sem fazer atividade nenhuma, a hora que ela já está lá com uns 30 e que ela vai resolver entrar na academia, ela vai ter uma dificuldade muito maior para desenvolver músculo, para aprender os exercícios
exercícios, né? Então, assim, vai ficar uma mulher analfabeta, com corpo analfabeto. Então, é super importante, né? Pulando agora para uma fase mais adiante aí na vida, mulheres acima de 40, 50, né? O que acontece com a mulher? Quando meninas que estão, mulheres que estão aí na faixa dos 30, agora, presta bem atenção que agora é importante também, quem está na faixa Vou dos 30. me entrar aqui, ó. 30. Isso, 30 e pouco, também é importante. O exercício é importante na vida inteira, mas esses dois recortes, eles são mais importantes, principalmente para mulher. Então, assim, ó, mulheres que estão aí na fase dos 30 estão indo para os 40. Quando a mulher ela começa a chegar nos 40, existe um negócio que a gente chama de climatério, né? Que é um período, não é uma doença, é um período da vida da mulher, onde vai começar a acontecer algumas mudanças, né? Vai ter a falência ovariana, que a gente chama o ovário, ele trabalha até os 40 e depois a tendência é ele ir diminuindo a produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Então, a partir dos 40, pode ser 41, 42, mais ou menos nessa faixa, já começa a acontecer algumas mudanças na vida da mulher, que é normal. Então, o que acontece? O fluxo, o ciclo menstrual, ele pode dar uma desregulada. Então, às vezes, ela pode menstruar mais vezes ou menos vezes, mais espaçado, principalmente a mulher que às vezes já tem o ciclo meio irregular, aí Aham, que fica sim. irregular mesmo, né? Às vezes as mulheres têm o ciclo certinho, ela começa a perceber que está começando a mudar. Isso é normal, porque o corpo ele vai diminuindo a produção do estrogênio e da progesterona. Então, assim, esse climatério, ele vai acontecendo, e ali por volta dos 50, 51, 52, até 53 anos, ele tem a menopausa. A menopausa é a última menstruação da mulher. Então, a mulher menstrua naquele ponto, e depois daquele ponto ela fica um ano sem menstruar de novo, e daí já não menstrua mais. Então, essa é a data da menopausa, que geralmente aqui nas mulheres do Brasil acontece entre 52 e 53 anos. Então, assim, o ovário ele vai parando de trabalhar aos pouquinhos. E aí, nessa fase aí dos 40, o que a mulher consegue perceber? Essas mudanças. Então, assim, a qualidade da vida da mulher tende a cair bastante, né? Porque a queda do estrogênio e da progesterona, ela causa mudanças, né, no corpo da mulher, no sistema nervoso, mudanças, por exemplo, a nível de ressecamento da lubrificação vaginal. Então, a mulher ela vai ter relação sexual, ela já começa a sentir dor, ela tem dificuldades em penetração, ela tem a percepção da temperatura dela muda, então começa a aparecer o que a gente chama de fogacho, que são aqueles calorões, né? Então o centro de controle de temperatura da mulher no cérebro, ele muda por conta dessa queda do estrógeno e da progesterona, né? E tudo isso implica em qualidade de vida diminuída, né? E acontece também a perda desses hormônios, uma redistribuição da gordura corporal. Então a mulher começa a acumular gordura mais na região central do corpo, na barriga. A mulher ela começa a ficar um pouquinho mais Eu barrigudinha, acho que né? é até mais difícil, né? Assim, pra mulher perder a barriga, né? Sim. Né, chegando nessa fase, essa é uma dificuldade, Uhum. né? Essa redistribuição da gordura corporal acontece, a queda desses hormônios também causa uma mudança no metabolismo da glicose, então essa mulher ela tem chance de ficar diabética se ela não fazer exercício, né? Acontece também um esquema que a gente chama de perda da proteção cardiovascular. O estrogênio, que é um hormônio muito importante para a mulher, ele ajuda a fazer vasodilatação dos músculos lisos, irrigação dos músculos lisos, que são os músculos que tem na parede da artéria. Então, quando a mulher começa a perder esse estrogênio, a artéria dela começa a ficar mais durinha, né? Então, assim, aumenta o risco de problemas cardiovasculares, igual pressão alta, né? AVC, infarto, né? A queda do estrogênio também, o estrogênio ajuda muito na fixação de cálcio nos ossos. Então, assim, a mulher que ela vai chegando nessa faixa etária, ela tem tendência maior de ter osteopenia e osteoporose, né? Porque o osso dela fica mais frágil, né? Ó, a Ângela, minha aluna. Ô, Ângela, tá gostando? E a Ângela agora voltou para os exercícios firme, hein? Aí, ó, Bora! Angela, continue firme aí, que eu também tô firme Aí, aqui por aqui, viu? de pouquinho em pouquinho. Então, o que a gente pode perceber? Que a mulher que não faz exercício físico, ela vai ter um risco maior para todos esses problemas. Vai ter um risco de mortalidade, de doença, né? Então, é muito ruim, é muito Então, prejudicial. Agora, a olha parte pra boa. você ver quantas coisas ruins a gente enumera, né? Pra aquela pessoa que tá naquela faixa etária que não É. faz exercício físico, né? E Agora a vamos mulher, falar. com essa parte aí com essas mudanças que a mulher tem no Sim. climatério, é pior ainda, né? É Uhum. pior ainda. E agora vamos para a parte
boa. Então, a mulher que faz exercício, quais são os benefícios da atividade para a mulher que faz exercício? Então, o que a gente percebe? A mulher que faz exercício, ela tem um controle melhor do peso, né? Principalmente em peso de gordura. Então, o percentual de gordura dessa mulher tende a ficar mais controlado. Talvez até não tá na faixa ideal, porque é muito difícil, né? Ainda mais com o estilo de vida que a gente tem. Aqui em Minas, a cultura das quitandas, dos cafés, então, é um Tem consumo isso grande também. de carboidrato. Às vezes a mulher tem uma vida social também bastante ativa, e consumo de álcool, então é um pouco mais difícil, mas ela controla. Não chega, por exemplo, nos níveis da obesidade, né? Melhora a sensibilidade à insulina, então essa mulher, ela vai produzir, a insulina que ela produz já é o suficiente para baixar a glicemia dela, diminuir o risco dela ter diabetes, né? Vai controlar o perfil lipídico também, vai controlar o colesterol, né? E essa mulher, ela controlando o colesterol, controlando o perfil lipídico, a tendência dela, a chance dela de ter AVC é diminuída, de ter infarto é diminuída. O exercício também ajuda bastante na densidade mineral óssea, então vai deixar o osso mais forte, mais robusto, né? E ela tirando essa obesidade, né? A obesidade, ela é responsável ela é fator de risco para mais de 22 tipos de cânceres diferentes, Nossa, né? muita Então, assim, coisa. muito. Muito Péssimo, mesmo. péssimo. Então, se a mulher está controlando o peso, ela já diminui o risco desses problemas. Da Sim. infertilidade, né? Então, a mulher, ela quer engravidar, ela tem vontade de engravidar. Às vezes, algumas meninas têm mais dificuldade. Então, se tiver acima do peso, é importante tentar tratar urgente, que emagrece e melhora até a fertilidade. Aí, Ivanilda. Aluna minha também, Ivanilda. Boa noite, Ivanilda. Tá Seja gostando aí da live? bem-vinda, Ivanilda, viu? Ivanilda é Seja muito guerreira. bem-vinda. A Ivanilda faz tempo que ela tá na luta, né, Ivanilda? A Ivanilda já viu bastante, já passou por várias fases dessas diferentes e já viu bastante mudança assim no corpo, né? Ó, E além disso, que eu e falei, eu falo pra ela que é pra ela continuar, que ela vai chegar lá, se Deus quiser, né? ela tá Continue na firme, luta. Isso frequência mesmo. boa, quase Uhum. não falta nas aulas, muito bom. E além desses benefícios que eu falei, ainda tem, né, aumenta o metabolismo de repouso, então isso vai fazer com que a mulher, mesmo em repouso, descansando, ela queime mais gordura, queime mais caloria, vai aumentar a massa muscular, isso melhora na capacidade funcional Amiga, da só queria mulher. deixar um agradecimento por uma pessoa que entrou agora, Everton. Ó, Opa, obrigada por você ter entrado, tá participando da live, viu? quem Um grande abraço. O Everton, ele é lá de é, Guaranete. ah, Seja legal. bem-vindo à nossa live e espero que esteja ajudando você aí, porque ele também é fã de Ah, ele academia, fã de gosta? treinamento, né? Então, Legal. acho que não só para as mulheres, mas para o público em geral. Lógico. Lógico. É assim, no geral, esses benefícios também se estendem aos homens, né? Só a parte, tipo assim, de menstruar e tudo mais, que não acontece no homem, né? Até infertilidade em homem também, homem que tem muita gordura, que é obeso, ele tem dificuldade também. A qualidade do esperma do homem é menor, né? Então, nesse ponto também. E além de melhorar essa massa muscular, capacidade funcional, então a mulher ela consegue. A mulher que ela tem massa muscular, ela consegue ter uma capacidade funcional legal de autonomia, consegue ir e vir da onde quiser, consegue subir escada, consegue sair, namorar, né? Melhora o condicionamento físico também. A melhora no condicionamento físico vai ajudar no emagrecimento e vai ajudar na prática de outros esportes, né? Então, às vezes a mulher gosta de jogar futebol, gosta de jogar um futevôlei, beach tênis, né? Esse condicionamento vai ajudar ela nesses esportes também, né? E, né, a parte muito boa também que as meninas sofrem muito vai diminuir, né? As chances dessa mulher ter depressão, ansiedade, problemas relacionados ao corpo, então a aceitação dessa mulher vai ser melhor a partir do ponto de vista onde ela consegue se sentir assim mais feliz, mais saudável, né? Esses são os benefícios gerais aí e os problemas, né, para a mulher que não está fazendo exercício. Muito. Quero avisar Edi, minha amiga, que estava aqui agora há pouco me ajudando, obrigada. A gente vai responder essa pergunta logo em seguida, viu? Né? Tô Já vi aqui perguntando essa para pergunta. energia. As perguntas a gente responde daqui a pouco. E Josi também, obrigada. Eu sei que a Josi também ela treina bastante. Josi Duarte, obrigada por estar presente. Ela também treina bastante, Legal. ela é fã de carteirinha de uma academia, viu? Continue firme que e vai dar tudo certo. Vamos continuar, gente. Beleza, dessa parte era isso. Tá. Leandro, qual que é a diferença então do treino do homem e da mulher? Porque deve ter as diferenças, né? Legal, show. Eu costumo falar assim, ó, exercício, não existe exercício de homem e exercício de mulher.
Então, o exercício vale para os dois exercícios. Então, vamos por agachamento. É bom para a coxa do homem, para o glúteo do homem, é bom para a coxa da mulher, para o glúteo da mulher. Puxada lá de costas, é bom para as costas e o bíceps do homem, é bom para as costas e o bíceps da mulher. Então, exercício não tem diferença, tá? O que acontece é assim, existem algumas preferências. Então, se existe preferência, logicamente o treino ele não pode ser igual, né? Então, geralmente, assim, as meninas, elas tendem a gostar de atividade física, assim, mais dinâmica, de caráter aeróbico, igual dança, aula coletiva. Geralmente, as mulheres elas têm um engajamento maior em mais de uma modalidade. Então, por exemplo, tem menina que faz musculação e depois faz uma aula de dança, né? Tem meninas que faz uma aula de cross e depois faz musculação também. Tem mulher que faz musculação e gosta de correr. Então, assim, até isso é um desafio para quem está montando o treino, porque geralmente as mulheres elas se engajam em mais formas diferentes de fazer exercício. A mulher tem mais preocupação, né? Por cobrança, vamos dizer assim, da sociedade, por cobrança própria também. A mulher quer se sentir assim melhor, mais bonita, então ela acaba entrando nessas modalidades diferentes. Então, existe diferença. O que a gente vai levar em consideração são as preferências. Então, geralmente, assim, na musculação, mulheres gostam mais de trabalhar mais membro inferior, perna, glúteo, às vezes abdômen, né? É o que eu percebo mais. E os meninos tendem a gostar mais de trabalhar a parte de cima, braço, ombro, peito, que são músculos, assim, esteticamente mais bonitos para o público masculino Sim. e a parte de baixo mais bonita para o público feminino. Mas geralmente, assim, a mulher, elas tendem a ter elas toleram mais volume de treino, quantidade de exercício, né? E tem que levar em consideração a preferência. Do mesmo jeito que tem menina que às vezes não gosta muito de treinar perna, tem menina que gosta muito de treinar braço. Então as diferenças, né, são essas. Geralmente, assim, no geral, mulher tem mais dificuldade também com atividades assim de mais resistência cardiorrespiratória por conta daquelas mudanças que eu falei, né? Então, assim, ela tem um coração menor, então o pulmão também, a parte cardiorrespiratória dela é menor, é um pouco mais limitada, então ela sofre um pouco com isso. Então, tem menino que gosta, tem menino que não gosta. Então, as diferenças são mais do ponto de vista assim, das preferências, e aí cabe ao treinador, a pessoa que vai cuidar do treino, ajustar isso para elas, né? Ok. Agora, gente, nós vamos começar com as perguntas feitas na caixinha de perguntas, né? Que Show! durante a semana toda ficou disponível. Então, nós vamos começar com a pergunta que foi recorde É a pergunta de é a milhões. pergunta de milhões, viu? Então, a gente vai responder ela primeiro. Lê, qual o melhor exercício para perder peso? Eu acho que essa é a pergunta que toda mulher quer a resposta. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu vou decepcionar essa mulher, se eu vou ajudar. Então é o seguinte, pessoal, ó. Não, infelizmente, não existe melhor exercício para emagrecer. Todo exercício ele tem um potencial emagrecedor. Porque pensa assim, ó. Vai, menina, você deve conhecer alguém que emagreceu fazendo só dança. Você deve conhecer alguém que emagreceu fazendo só musculação. Você deve conhecer alguém que emagreceu fazendo cross. Você deve conhecer alguém que emagreceu só pedalando. Né? Você deve conhecer alguém que emagreceu fazendo treino funcional. Você deve ter conhecido alguma menina que às vezes emagreceu só jogando bola, só correndo. Então, assim, todo exercício físico ele aumenta o gasto de energia. E isso aí é um potencial efeito para emagrecer. O que acontece é o seguinte: hoje em dia, os estudos têm mostrado para gente que o mais importante, trabalho de força e trabalho de cardio, né? O cardio para melhorar o condicionamento físico, assim, no geral, Uhum. né? E aí esse cardio, como que ele pode ser feito? Ele pode ser feito numa aula de dança? Pode. Ele pode ser feito na esteira? Pode. Então, assim, numa aula de cross, por exemplo, tem atividade de cardio, né? Esse cardio vai aumentar a quantidade de mitocôndrias, que é uma estrutura que tem dentro da célula, e a queima de gordura é feita dentro dessas mitocôndrias, né? Então vai aumentar o tamanho e o número dessas mitocôndrias, vai aumentar as enzimas oxidativas, que a gente chama, que são umas substâncias que estão na corrente sanguínea dentro das células, que acelera o processo de queima de gordura, né? Isso do ponto de vista do cardio, geralmente, quando de intensidade assim mais baixa, os treinos mais longos gastam bastante calorias, principalmente calorias vindo das gorduras,
né? E a força, ela é super importante também. Com o treino de força, eu também consigo aumentar essa quantidade de mitocôndrias, eu consigo ter uma estrutura melhor para poder fazer um cardio melhor, então a minha perna vai aguentar fazer mais, aguentar sustentar o meu peso do meu corpo, a capacidade funcional, também de poder se deslocar, locomover. É, de um ponto de vista geral, vai acelerar o teu metabolismo, vai fazer com que você queime menos gordura em repouso. O treino de força também, apesar de contribuir assim, um Um pouco, nem pouco é mais. tanto, mas Uhum. contribui. Né? Então, assim, o que essa menina tem que pensar? Ela tem que fazer o treino de força e o treino de cardio. Os dois conferem adaptações muito importantes para o emagrecimento. Né? É o treino combinado que a gente chama para quem treina na musculação, né? Vamos supor, igual o cross. No cross, dependendo o treino, dependendo do óleo, você vai trabalhar a força e o cardio junto, né? Você pode fazer separado. Então, por exemplo, eu faço uma aula de dança, mas eu preciso fazer uma musculação, né? Então, assim, tem uma recomendação do chama CSM, que é o Colégio Americano do Esporte. Então, funciona assim. O ideal é você acumular pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, de intensidade moderada. Então, uma corrida na esteira, dança, pedal, ou 75 minutos, que é metade de intensidade mais vigorosa, então correndo no ritmo mais forte, né, os hits, né? E pelo menos 2 dias para você poder fazer treino de força para o corpo inteiro, 2 dias de Tá, musculação. intercalar, então. Então, tipo assim, essa é a recomendação básica. Logicamente que assim, ó, isso para você não ser considerado sedentário, você precisa ter uma condição mínima. Uhum. Para emagrecer, muito provavelmente você vai precisar de um volume maior, ainda dependendo de quão acima do peso você está. Se você Sim. quiser definir a musculatura, ficar com o corpo assim desenhado, bonito, 2 dias não é o suficiente, você vai precisar de mais, né? Aham. Então, assim, vai depender. Mas, resumindo, todo exercício ele tem potencial emagrecedor, porque a gente vê, né, que várias modalidades diferentes dando resultado. O que acontece, que até um erro que depois a gente vai conversar sobre isso, é o seguinte, às vezes, o que a gente percebe? Mulher que faz só dança, que faz só esteira, principalmente cardio de intensidade mais baixinha, que faz só caminhada, ela consegue emagrecer também, mas ela fica flácida, a musculatura não fica tão bonita, Outra né? E ela coisa que eu queria já falando sobre esse assunto, para a gente também já falando nesse meio, sobre a questão da dieta. Como a dieta interfere nessa questão, né? Isso, Do tem a exercício pergunta, físico. vamos chegar lá. Então, assim, às vezes, o que acontece? Aí essa mulher, essa mulher que faz esse tipo de estratégia, ela faz dieta restritiva, então ela passa muita fome e começa a fazer só exercício de intensidade mais baixinha. Então, o que acontece? Ela vai ter resultado, ela vai emagrecer, ela vai perder peso, mas ela poderia ter um resultado muito melhor se ela fizesse uma dieta correta com o nível de proteína certinho, para ela poder treinar mais intenso, fazer o treino de força, para ela ter um volume muscular legal. Não é ficar parecido com uma fisiculturista, mas Uhum. assim, ter níveis saudáveis de massa muscular vai ajudar essa mulher ela fazer melhor o treino de cardio depois, ela ter uma imunidade melhor, né? Vai impactar até na saúde dessa mulher. E a parte estética também, né? Porque vai ficar com o Sim, com bumbum certeza. desenhado, com a coxa Uhum. desenhada, o braço, né? Então, assim, todo exercício físico tem um potencial emagrecedor. Para quem tem mais dificuldade, o que acontece? Você precisa achar uma atividade que você goste e investir nela. Mas, no geral, pensa assim, meninas, ó, força e cardio, Os tá? Você dois. sempre tenta Isso. trabalhar as duas coisas, independente. Ah, eu vou fazer força na musculação e vou fazer cardio na dança. Ah, vou fazer o cross, então tem os dois. Ah, tem uma aula de HIIT, que é um treino funcional que o professor dá lá, que combina os dois. Então eu trabalho cardio e a força, principalmente para quem não Tá tem muito bom. tempo de fazer Uhum. separado, né? Então, resumindo, é isso. Então tá bom. Muito obrigada. Eu acho que foi a pergunta recorde, né? A pergunta Ah, de essa milhões é a que dúvida. todo mundo É. queria saber. Pensa, E força e sobre cardio, a adaptação dos dois são importantes, então tem que ter as duas. com certeza. E a combinação, né, dá certo. E sobre a É. questão da dieta, a questão da Isso. dieta também faz muita diferença, né? O que que você pode nos dizer sobre a questão da dieta, né? Juntamente com o exercício físico? Que só fazer Isso o exercício físico e a dieta. é a pergunta, né, que mandaram. É, se eu fizer Isso. somente exercício físico e não fizer dieta, vou ter algum resultado? Vai. Sim, se eu fizer só exercício físico e não fazer dieta, vai ter algum resultado? Essa é a Vai ter algum pergunta. resultado. Mas Uhum. talvez. A Letícia é atleta, aluna minha também lá da academia lá, tudo bom, Letícia? Obrigado. Obrigado por ter assistido a live nossa.
Essa aí tá com o peso em dia, tá, ó, Que bom, show. parabéns. E seja bem-vinda à nossa live. Isso aí. Então, assim, você vai ter algum resultado, mas você poderia ter um resultado muito melhor se além da dieta, você fizesse o exercício. O exercício, ele vai contribuir para o déficit calórico, que a gente chama, que é fazer com que você gaste mais caloria, né? Então, assim, geralmente, se a mulher não faz exercício e ela tem que diminuir a quantidade de calorias dela, o que vai acontecer? Ela vai ter que comer muito pouco. Se ela come muito pouco, gente, o corpo, ele se adapta. O corpo nosso, ele é rei da adaptação, por isso que a gente está aqui em cima da Terra até hoje. Então, assim, se você der pouco alimento para ele vai trabalhar com o que tem. Então, ele vai diminuir teu metabolismo em repouso, vai fazer com que você gaste menos ainda, né? Então, assim, é difícil para as pessoas entender isso porque é complexo, né? A pós-graduação que eu fiz agora trata disso e até para a gente que está acostumado a estudar, a gente não entende, porque pensa assim, emagrecer é só comer menos e gastar mais. Às vezes, nem sempre. Né? Então, o que acontece? Geralmente, as meninas que fazem só dieta também, o ganho de peso, até reganho, né? É uma palavra feia, mas é isso mesmo que a gente fala, reganho de peso. Ela consegue emagrecer, geralmente a custa de dieta muito restritiva, porque como ela não faz exercício para gastar caloria, ela tem que comer pouco, come igual um passarinho. Aí Não depois ela adianta. não aguenta manter essa dieta por muito tempo. Sim. Depois ela volta ao normal de novo, come o dobro e ganha o dobro de peso. Então Uhum. não é a forma mais saudável. Você tem resultado sim, mas não é o melhor resultado. Um exercício é o melhor resultado. Até na parte estética, igual eu expliquei, de flacidez, bumbum caído, braço mole, perna mole, por aí vai. Ok. Né? Obrigada. A nossa próxima pergunta da nossa convidada também, né? Vai ser uma convidada, ela perguntando, dá para emagrecer só fazendo exercício físico? Também dá para emagrecer só fazendo exercício físico, mas às vezes o resultado não é tão bom. Pode ser que você fique com um resultado assim, aquém do que você poderia ter. Então pensa o seguinte, é muito comum você ver assim, meninas que às vezes treinam na academia, e às vezes consegue ter um ganho de força bom, começa a treinar pesado, e aí fica aquela mulher que a gente chama de forda. Sabe o que é forda? Forda? Forte e gorda. Ah, não Então, entendi. tipo assim, cria Uhum. bastante massa muscular. Geralmente, aprende a fazer os exercícios, tem um ganho de força muito legal, mas não tem uma definição muscular, às vezes, muito legal, por conta dessa falta de controle. Então, assim, meu, uma dieta fora de controle, o exercício, às vezes, ele não dá conta, uma dieta desregrada, se o exercício ele não dá conta de suprir uma dieta desregrada. Então, se a pessoa faz exercício, gasta lá 400, 300 calorias, que é a média mais ou menos no treino de musculação, meu, em uma refeição que a pessoa faz descontrolada, esse peso, essas calorias, elas são repostas, e se a pessoa não tem controle, aí fica mais difícil ainda. Então, assim, o que é recomendável hoje? Dieta e exercício. Dieta, quando a gente fala assim, é um controle alimentar, nem precisa ser. Hoje em dia tem bastante informação assim, Não de graça, né? precisa ser uma coisa restritiva também, É, né? geralmente o restritivo ele é ruim, né? Ele é ruim Uhum. demais, Sim. atrapalha muito. Né? Pode ter resultado sim, fazendo só exercício para emagrecer, mas não é o melhor resultado. Se fizer Ok, dieta, então. Aí a nossa convidada, que logo, logo ela também vai fazer sua live, essa pergunta está respondida, viu? Ó, a próxima pergunta que nós temos aqui, eu devo me alimentar antes ou após o treino? Uma dúvida do nossa. show. Então, é o seguinte, ó. É, antes e depois. O ideal é que você evite fazer exercício. Até tem algumas estratégias, igual perguntar do treino em jejum. Algumas pessoas toleram bem e outras não. Então, era colocado antigamente? Quando você está em jejum, o nível da glicemia está mais baixo, né? Então, resumindo, quando você faz exercício em jejum, na teoria você ia gastar menos carboidrato e ia gastar mais gordura. Porque o que acontece? Como a glicemia está baixa, o que o corpo vai fazer? Ele percebe que você está fazendo exercício, ele vai começar a liberar os ácidos graxos livres, né? Que são as gorduras na corrente sanguínea. Então, até se você fizer um exame, você vai ver que o colesterol dessa pessoa vai aumentar durante o exercício porque você está mobilizando aquela gordura. Mas só mobilizar a gordura, tirar ela do tecido adiposo e jogar na corrente sanguínea, não quer dizer que você vai conseguir usar bem ela, porque o teu músculo, a mitocôndria, ela tem que estar treinada
A Maria Clara, ó, a Maria Clara trabalha junto comigo na academia, na Start, Ai, Maria professora também. Clara, Tudo bom, Maria Clara? Tá obrigada, firme nos treinos também. Obrigado por obrigada estar participando por aqui estar da participando da live. nossa live, É, viu, Maria Clara? Seja futura bem-vinda. professora, tá quase formando, tá trabalhando lá com a gente. Então, assim, só mobilizar essa gordura não é garantia de que você vai conseguir usar bem ela, porque você precisa estar treinado. E o que acontece? Geralmente, assim, quando a pessoa treina em jejum, a capacidade dela de fazer exercício, a tolerância dela para fazer exercício, ela fica diminuída. Então, tem mulher que às vezes passa mal, né? Então, não consegue prolongar aquele exercício. Assim, se for treinar em jejum, de preferência, treine de intensidade leve. Um exercício que fique ali, ó, na intensidade bem baixinha. Mas, assim, é uma estratégia, muita gente ainda usa, né? Isso Mas não é trocando em miúdos, aconselhável. trocando em miúdos de verdade, Uhum, é mais uhum, estressante e não tem tanto benefício assim, né? E aí o uhum. que acontece? Você para o exercício, aquela gordura que está circulante. Você parou de fazer atividade, cara, aquela gordura que está circulante ela vai ser reestocada no tecido adiposo de novo. Então, assim, Não vai. não vale muito a pena. Aí, em relação aos alimentos, tem mulher, eu vejo muitas meninas que não conseguem, às vezes treina de manhã, não consegue comer nada de manhã, o paladar de manhã não é bom. Aí tem que Uhum. conversar com uma nutricionista, né, para poder ajustar, né? Então, assim, ou tomar algum suplemento de digestão mais rápida para poder fazer o exercício, para que ela não passe mal. Isso é muito comum. Tem algumas mulheres que não conseguem de forma nenhuma. E a nível de tolerância, se você consegue treinar bem, assim, em jejum e sente que não perde performance, né? Treina, mas não tem muita vantagem. Aí depois disso faz um café da manhã mais reforçado e tudo mais. E geralmente assim, ó, quando faltar pouco tempo para você poder treinar, o ideal é que você coma carboidrato de absorção simples. Então assim, ó, pão de forma, uma bolachinha, alimentos que sejam de digestão mais rápida e Aham. evite proteína e Uhum. evita fibra, porque a proteína e a fibra elas demoram mais para digerir, então fica ali no Fazer a estômago, digestão. e dá Uhum. digestão depois na hora do treino. Então, esse alimento de absorção mais rápido, um suco de laranja, por exemplo, né, que vai mais rápido ali, depois você vai poder fazer exercício sem passar mal, sem sentir mal, né? Evita, tipo assim, 40 minutos antes do treino. Vai, às vezes uma banana, que é um, Uhum. né? Então, assim, evita colocar fibra. Então, evita colocar, tipo assim, pão muito integral, muita aveia, por exemplo, até também os lácteos, né? Às vezes a pessoa toma um iogurte e depois daquele iogurte não cai tão bem porque demora mais para digerir, ou come um lanche, tipo assim, pão com frango. É super saudável, Uhum. carboidrato e Sim. proteína. Mas às vezes em cima da hora do treino, meu, aquele frango vai demorar para digerir, né? Requeijão, às vezes você come um pão com requeijão, o requeijão às vezes é mais gorduroso, então assim, a chance de você passar mal durante o treino é maior. Então assim, É uma coisa. pouco tempo, pouco tempo antes do treino, absorção rápida. Um pãozinho, uma bolachinha. Terminou o treino, aí sim é legal. A proteína, né? Então aí nesse caso aí o lanche, pão com peito de peru, pão com frango, né? Um suco de laranja com mais uma carninha. Aí depende. Aí no pós-treino, geralmente o ideal é a proteína e o carboidrato. E antes do treino, pré-treino, só um carboidrato de absorção mais rápida e evitar fibra. Uhum. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. Mais uma pergunta das nossas seguidoras: e se é verdade que treinar dá mais fome? Ai, meu Ah, tem Deus. gente que às vezes usa isso como muleta, né? Ah, agora eu tô treinando, Deixa então, eu só né? falar um oizinho. Olá, Valmeida. Olá, Valmeida que entrou aí. Logo eu não falei, mas ele vai ser o nosso próximo convidado da nossa próxima live. Viu? Legal, Obrigada por estar participando, amigo. E vamos lá, vamos ver se treinar mesmo dá fome, se isso é verdade ou se é é um mentira. pouco controverso e pode variar de pessoa para pessoa, viu? Geralmente, assim, existe alguns trabalhos que mostram que o exercício ele dá um efeito supressor da fome, né? Ele diminui um pouco o apetite, né? E de relato pessoal, assim, até em alguns trabalhos também, então é uma situação bem assim controversa, na verdade. Tem pessoas que treinam e não sentem tanta fome, tem pessoas que treinam e sentem aquela fome danada, né? Então aí é uma questão assim bem particular. Lógico que assim, se o objetivo da pessoa é emagrecer, ela não pode comer assim à vontade, né? Então ela vai ter que prestar bastante atenção aí nas calorias, mesmo que ela tiver muita fome, né? Ela vai ter que ver com o nutricionista alguma estratégia para ela conseguir bolar aí, para ela se manter mais saciada. Mas geralmente, assim, o exercício,
ele tende a melhorar. Geralmente, assim, pessoas que estão obesas acima do peso, eles têm um hipotálamo, que é uma glândula aqui na cabeça nossa inflamada. E esse hipotálamo, ele tem um centro de controle da fome e da saciedade, né? E quando está inflamado, ele não consegue perceber, a saciedade dele é diminuída. Então, se a pessoa come, 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 não percebe que já está saciado. Entendeu? E ela Sim. fica comendo cada vez mais e mais. Com o exercício, como você vai controlando o peso, esse mecanismo ele tende a controlar. Então, assim, ele vai diminuir aquela fome extrema, e aí a pessoa começa a fazer exercício, ela controla a dieta também, evita de ficar comendo muito açúcar, porque quanto mais açúcar você come, mais a glicemia fica alta, e mais fome você tem, mais vontade de comer doce, né? Então, assim, essa questão aí do apetite, da fome, ele é um pouco particular, vai variar de pessoa para pessoa, mas o ideal é uma estratégia nutricional aí. Se você sente muita fome, então beleza, vou colocar uma quantidade às vezes a mais de proteína, que vai dar mais Mudar um saciedade, pouco a alimentação, quem da sabe, né? alimentação, escolher melhor os alimentos, né? Então, Sim, essa é ótimo. um pouco particular, é um controverso. Ok. Outra pergunta das nossas seguidoras é quais os principais erros de quem pratica exercício físico? Ah, vamos falar aí das Acho que meninas, então. essa também é campeã, né? Essa também é campeã. Aham. O que acontece mais é o seguinte, ó, que eu vejo assim das meninas. É, o maior erro, às vezes, é treinar muito e comer pouco. Então, igual eu expliquei, geralmente as meninas elas são engajadas em mais modalidade diferente. Então, acaba que faz muito exercício e come uma quantidade de calorias ali que é menos do que ela precisava, E ela né? Então, ela acaba não tem condição de depois passando até mal, né? Sentindo passando mal mal, durante ou não após o evolui, treino, né? né? Não Uhum. evolui. Então, assim, aquela mulher que, assim, apesar dela assim, já estar magra, mas ela queria talvez ter uma massa muscular assim melhorzinha, um corpo mais em forma, com mais forma, e às vezes ela até faz musculação, mas ela percebe que ela não tem substrato energético, ela não tem energia para poder construir aquela massa muscular. Por quê? Porque às vezes faz muito exercício e come pouco. Geralmente acontece muito com meninas assim, atletas em determinadas modalidades assim, mais de resistência, né? Esse é um fator, exercitar muito e comer pouco. Fazer só exercício aeróbico de intensidade baixinha, então fazer só caminhada, só aqueles cardio muito levinho e negligenciar o treino de força, não fazer treino de força, né? Então essa menina ela pode até emagrecer, essa mulher ela vai até emagrecer, mas ela vai ficar flácida, muito provavelmente ela não vai se sentir bem, né, com o corpo daquela maneira, e vai atrapalhar até para o exercício que ela faz, né, o aeróbico, se ela Sim. fizer essa musculação assim, com Um mais treino vigor, vamos dizer, regular, isso. mais regular, ela ia Uhum. ter o joelho mais forte, ela ia conseguir, em vez de caminhar, ela ia conseguir correr. Então, assim, Sim, para ela queimar X calorias andando, ela tem que fazer 1 hora andando. Se ela correr, em meia hora ela consegue fazer a mesma quantidade de sim, caloria correndo. Então, tipo assim, para quem não tem tempo no dia a dia, às vezes é muito melhor. sim. Né? E às vezes ela não tem condição de correr porque ela faz só exercício de intensidade baixinha e dieta. Dieta hipocalórica que a gente chama, né? Come pouco. Né? E esse problema aí, existe uma síndrome que a gente chama de tríade da mulher atleta, que é um tripé onde a mulher ela vai apresentar menorreia, ou seja, ela não menstrua, níveis baixos de energia, então aquela mulher que está sempre cansada, o cabelo assim feio, ralo, unha feia, né? Porque está percebendo que não tem energia ali para o corpo Uhum. poder cuidar dessas outras Sim. partes, né? E densidade mineral óssea é baixa, então essa mulher ela tem chance maior de ter fratura fazendo o exercício esporte que ela gosta. Então aí esse tripézinho aí, a falta da menstruação, um nível baixo de energia, sempre cansada, densidade mineral óssea, né, vai atrapalhar muito a mulher. Né? Essa tríade chama tríade da mulher atleta. Geralmente acontece com as meninas por conta disso, dessa falta de controle, né? Começa a fazer muito exercício, come pouco, E né? acaba, às Acaba tendo vezes, acha que tá fazendo certo e tá é, fazendo errado, né? fazendo errado. E porque na cabeça da pessoa mais é melhor, né? Então, quanto mais eu Sim, fizer, com e às vezes nem certeza. sempre, infelizmente, não é assim que funciona, né? Ok, muito obrigada. A Bora pra próxima próxima. pergunta das nossas seguidoras é: quanto tempo demora para eu ver o resultado de um treino de exercício físico? Ah, show então. Aí vai depender do tipo de resultado que você quer, né? Então, assim, melhora de condicionamento físico, conseguir correr melhor, diminuir aquela dor no Acho peito, melhorar o que até a fôlego. aparência também muda, né?
Com Sim. Vai acontecendo mais ou menos junto. Geralmente assim, ó, tanto para força quanto para resistência. Você começa a fazer exercício hoje, ali em 8, 12 semanas, você já começa a ver algum resultado. Lógico que assim, a magnitude do resultado vai depender do tempo de prática também, porque não é só começar a fazer. Conforme você vai aprendendo a treinar, vai aprendendo a se alimentar, né? Então, assim, se você quer ganhar mais massa muscular, é demorado, né? Você precisa. São vários fatores que influenciam no ganho de músculo. Não é só o treino, então você tem a nutrição, você tem o repouso. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Mas geralmente, assim, 8, 12 semanas, 2, 3 meses, você já consegue ter você uma melhora consegue ter. boa. E se tiver um controle alimentar, melhor ainda, dependendo do seu objetivo. Entendeu? Que bom, né? Assim, tá vendo? A gente acha que às vezes demora tanto tempo, mas não é É, tanto tempo assim, mas né? tem que focar. Ok. Tem que ir, força de vontade a gente É consegue. lógico. E uma outra pergunta da nossa seguidora é com que frequência eu fazer exercícios? É, Isso também é muito importante, né? então, com Porque que não adianta nada você fazer todos os dias, ir na academia todos os dias, fazer o exercício errado e não ter o resultado esperado, né? a intensidade às vezes muito baixinha, né? Ou Uhum. pesado demais sempre, também é um erro, treinar pesado demais E, sempre. Então, e assim, corre o risco de você até se machucar também, né? Ter não, uma mas lesão, alguma coisa, né? o mais é melhor dar nisso, né? Então, assim, a frequência, igual eu expliquei para vocês, geralmente, assim, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Recomendo. 3 vezes na semana, atividade aeróbica, igual eu expliquei lá para vocês, 150 minutos, mais ou menos, ou 75 minutos mais vigoroso. E 2 dias de musculação. Isso é comum. Isso é assim, é para você parar de ser sedentário, para você começar o pontapé inicial. Aí vai depender do teu objetivo. Geralmente, assim, ó, tem meninas que fazem musculação 5 vezes por semana, né? Tem meninas que correm e faz musculação todo dia. Tem pessoas que fazem musculação de manhã e faz o cardio à tarde, num outro horário do dia. Então, assim, vai depender do tempo que você tem disponível. O que acontece, o que eu vejo na prática é o seguinte: o fator tempo é o principal impeditivo para a pessoa fazer exercício. Então, assim, tem algumas meninas que vão na academia, elas fazem a musculação de manhã e conseguem voltar à tarde à noite para fazer o cardio. Meu, o cenário ideal. Só que assim, é 1 hora de treino de manhã, 40 minutos de treino à noite. Então, assim, fica difícil, né? A gente vai crescendo, vai aparecendo outros compromissos. É difícil da gente conseguir Porque dedicar, hoje em dia a vida da mulher não é tão fácil assim, né? né? Ela tem trabalho, ela tem casa, Estuda, ela tem, né? Estuda. Então, assim, necessariamente é complicado. é Mas complicado. Quanto mais dias, assim, resumindo, você conseguir acumular, melhor. Mas pense o seguinte: para emagrecer, que é o que a maioria quer, que é a dificuldade maior, pelo menos 4 dias. Menos do que isso é muito pouco. É muito pouco. Então, se em 2 dias você fizer musculação, você vai aumentar a massa muscular ali, vai estar dentro de uma faixa normal, mas assim, é pouco. Entendeu? Então, assim, 4 dias, e nesses 4 dias, você tentar fazer o um cardio e a cardio musculação junto, muscular. combinado, e aí, assim, vai depender da expertise do professor, do cara que for montar o treino para você, para tentar colocar essas duas coisas juntos, porque são benefícios importantes, né? O cardio, por exemplo, para mulher vai ajudar controlar perfil lipídico, controlar a glicemia, né? Melhorar o condicionamento físico, vai fazer com que essa mulher queime gordura mais rápido e mais fácil. Então é preciso colocar. É um erro ficar negligenciando o cardio também e fazer só musculação, né? Então, igual eu falei, Aham. combinado, os dois, a chave é os dois. Né? Então tem que dar um Ok. jeito de colocar isso. Então, Né? E e é assim, importante, né? Combinar os dois, você vai ter um resultado melhor, né? hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde está postulada assim, ainda mais depois do Covid. Qualquer quantidade de exercício é melhor do que nenhum. Está incentivar, mas se você quer ter resultados de forma mais controlada, igual para emagrecer pelo menos 4 dias, se você conseguir de segunda a sexta, ótimo. Aí vai depender da estratégia também que o professor vai montar, depende do teu objetivo, mas quanto mais dias você conseguir acumular, e outra, né, não só exercício, às vezes não é só ir na academia, mas aumentar a quantidade de atividade diária. Então, Uhum. ficar mais tempo em pé, caminhar mais, às vezes lavar, limpar a casa, né? Ir na padaria, às vezes a pé. Então, tudo isso vai fazendo com que você gaste mais energia e é bom para a saúde da mulher. É importante. Tem que estar preparado. Combinado. O professor falou, a gente segue a risca, né? Ô, Leandro, uma das últimas perguntas das seguidoras é com relação a
mulher grávida, ela pode fazer exercício físico? Pode, Porque, assim, deve. muitas pessoas vieram perguntar, né, sobre essa questão sim, todo mundo acha que não pode, né? Que vai ter algum prejuízo para o bebê ou para a própria pessoa, para a própria mulher grávida. Ela pode deve pelo seguinte, porque o exercício ele vai ajudar a melhorar o perfil lipídico dessa mulher, então já vai prevenir contra o diabetes gestacional, porque às vezes é comum aumentar muito a glicemia, né? Aumentar também a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial. Como a mulher ela ganha mais peso, ela pode aumentar também, ela vai aumentar a pressão arterial, então o exercício vai ajudar nisso também. Vai controlar um pouco o ganho de peso. A gravidez, infelizmente, para algumas mulheres, ela é um gatilho grande para a obesidade. Então, tem mulher que ganha peso na gravidez e depois não consegue mais perder esse peso, né? O que vai acontecer é sim, precisa de alguns cuidados. Primeira coisa, né? Do acompanhamento médico antes, né? A parte mais perigosa, vamos dizer assim, mais complicada até para a mulher são os primeiros 3 meses da gestação, que é onde a mulher começa a ter os primeiros sinais e sintomas assim, da gravidez, enjoo, então indisposição às vezes muito grande para poder fazer exercício. Então, assim, é um período que é um pouco complicado a mulher fazer exercício. Passando esses primeiros 3 meses, a situação ela dá uma estabilizada e a mulher ela já consegue desempenhar melhor, né? Isso, assim, se a mulher não tiver nenhum sangramento, né? Existem algumas contraindicações, agora eu não consigo lembrar assim de cabeça, mas o médico consegue analisar e ele vai observar, ele vai ver essas contraindicações absolutas que a gente chama, né? E outra, né? Cuidados assim básicos. Então, por exemplo, é legal que essa mulher faça treino de força, é legal que ela faça treino de resistência. Eu tenho uma aluna grávida, a Tamires, ela faz exercício comigo, ela faz musculação e ainda faz o cross. Só que assim, Por isso ela tava presente na live, né? Mandar um abraço para ela. que Tamires, legal. um Eu não abraço vi para mas você, ela né? é super E obrigada por ter dedicadíssima, participado. forte, não faltou nem um dia de personal Olha. depois que ficou grávida, e ela faz a musculação, Então, cross. Lógico que assim, é um cross adaptado, os odds, ela faz personal comigo, meu serviço de personal treino, então são odds que eu adapto para ela, para a situação dela. Lógico, não vai deitar de barriga no chão, evitar treinar em grupo e evitar praticar esporte, porque aumenta o risco, por exemplo, de levar uma pancada, queda, e tudo isso aí faz mal para o neném, não é bom. E não é bom também que essa mulher trabalhe com atividade assim muito exaustiva. O legal é que seja uma atividade de intensidade moderada, né? mais É, moderada. Ok. mas deve Bem, fazer. Bora para é a última. importante. Eu fiz muitas aí, tá estendendo muito, né? Aham. Vamos fazer uma Não última? é. Agora vamos fazer a última pergunta, né? Que já tá. A última pergunta é: tem problema na coluna? Posso fazer exercício físico? Ah, legal. Então, seguinte. Essa pergunta até de uma amiga minha, né? É, E ela, de fato, ela tá tentando voltar para academia, mas ela tem esse problema de coluna mesmo. E ela ficou na dúvida se ela poderia ou não é, tá fazendo. assim, ó, são vários problemas. Tem hernia de disco, tem escoliose, tem que ver qual que é o problema dela. Mas, no geral, até eu converso muito com um fisioterapeuta que trabalha junto comigo, o Vinícius. O que que é o consenso? O movimento ele vai ajudar a diminuir dor, vai ajudar a diminuir a inflamação, né? O exercício, mas desde que seja um exercício correto, legal. Então, o que que acontece? Geralmente, para problema de coluna, evitar movimento com muita torção, movimento brusco, se for um problema de hérnia. Se for uma escoliose, um desvio da coluna que ela tiver, ela tem que evitar exercícios com carga axial, que a gente chama. Então, por exemplo, o agachamento, que o peso é aqui em cima da coluna, ó, vai entortar mais essa coluna da mulher. Então, o ideal é que ela faça exercício assim em máquina, onde ela não tenha um estresse muito grande na coluna. Geralmente, quem tem problema na coluna sente muita dor com exercícios de impacto, né? Então, o ideal é assim que esse exercício ele tenha menos impacto, igual uma hidroginástica, por exemplo, ou em vez de fazer uma corrida na esteira, fazer um elíptico, um remo, uma bicicleta. Aí vai depender. E trabalhar bastante fortalecimento, né? Se as causas desse problema for falta de fortalecimento e alongamento também, né? São coisas importantes de fazer, mas assim, depende muito do problema. Então, o ideal é que tenha uma avaliação antes. Mas no Acompanhamento. geral, é, mas no geral, o exercício ele vai causar melhora sim, ele vai ajudar Ok. bem, né? Agora vamos falar sobre o seu novo projeto, o Performance. Ah, Então, depois Performance, né? Então, né? Fique à vou falar vontade um pouco para sobre falar ele. esse seu novo projeto. Legal.
Legal, né? Muito obrigado por ter cedido espaço, cara. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tô lançando agora uma plataforma de treino online. E essa plataforma de treino online, ela é só para mulheres. Então, assim, são treinos voltados para mulher, né? Levando em consideração, já faz tempo que eu trabalho com isso, né? Então eu consigo identificar as preferências das meninas. Eu sei o que a mulher gosta mais de fazer no treino, o que ela não gosta muito. Então eu tô lançando uma plataforma de treino online que chama Performa. E como que funciona? Ó, lá na plataforma você vai ter vários tipos de treinos diferentes, onde você vai escolher de acordo com o seu objetivo. Então são programas de treinos diferentes lá dentro da plataforma. Então é só para vocês terem uma noção. Ó, eu tenho um programa de treino pronto, onde você vai receber o treino do mês inteiro, né? E a cada mês esse treino ele vai ser alterado, então a gente tem atualização nos treinos, né? Então tem, por exemplo, ó, para menina que quer emagrecer, quer diminuir o percentual de gordura, tem o programa Bela Fit, tem um programa Cardio Core que vai misturar musculação e cardio, que são duas coisas importantes que eu falei para vocês, Você já né? Para as falou. meninas que querem ficar com aquele perfil mais sequinho, mais magrinho, o Bela Fit é sensacional. O Cardio Core para meninas que querem dar uma atenção maior na região do abdômen e definir aquele abdominal, então eu vou trabalhar bastante com exercícios de cardio e abdômen combinado, né? Tem o Bela Forte para meninas que querem ganhar massa muscular, às vezes a menina é muito magrinha e ela quer ganhar massa muscular, mas tem dificuldade, então no programa do Bela Forte a gente tem estratégias de treinos diferentes e volumes diferentes de exercícios para fazer com que você ganhe massa muscular, né? Tem um outro programa também que chama Fit Home, dedicado só para mulheres que querem treinar na academia de prédio, de condomínio, que é um programa diferenciado com exercícios assim variados para você trabalhar também durante o mês, né? E eu tenho também os programas customizados. Os programas customizados você vai escolher de acordo com o teu objetivo. Então, assim, tem um programa de musculação com um treino do mês inteiro focado só em coxas, para você que quer melhorar as coxas, né? Só em glúteo, só em posterior de coxa, só Aí braço, a costas, pessoa vai ombro. escolher, A então. pessoa vai escolher e a cada mês vai ser atualizado, Uhum. né? E tem uma sessão de treino também muito legal que chama Cross Nelas. Essa sessão funciona assim, são vários WODs, para quem gosta, para as meninas que fazem o CrossFit ou que treinam em boxe de CrossFit, são WODs de hipertrofia, então WOD para ganhar músculo e força, e WOD de resistência para emagrecer, né? Então vai ter essa sessão onde vai ter separado, né? E aí funciona assim, um preço, eu coloquei um preço super acessível, né? É um esquema onde você vai entrar na plataforma, você vai ter um login seu particular, uma senha sua. Por esse preço, que é o R$ 39,90 por mês, você vai poder fazer todas as modalidades, você pode baixar o treino no seu celular. Então, tipo assim, são 9 ou 10 programas de treino pelo preço, tipo assim, de um, né? É um esquema Uhum. todo assim de planilha. Então você vai receber, você vai escolher, eu quero escolher o Bela Fit. Então baixa o Bela Fit e treina o Bela Fit esse mês. Já emagreci, tá? Agora eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular na coxa. No mês que vem você pode mudar para o customizado. No outro mês eu gosto de fazer o cross, o que eu gosto é cross, quero colocar o cross junto. Vai ter os treinos ali para você. Você pode trabalhar com esses WODs de cross, são WODs autorais, eu que criei esses treinos, né? E você pode mesclar junto com o treino do seu box, onde você treina aí também, porque geralmente, assim, o trabalho de boxe é mais geral, aqui você vai ter treino só específico para ganhar massa muscular, né? São uns treinos muito interessantes que eu usei em mim e também aplico Uhum. esse treino nas minhas alunas de personal training, né? E deixa eu ver o que mais. São esses programas. O mais legal é a variação, né? O esquema que eu trabalho é um esquema super variado e é E é diferente, voltado assim, todo metodologia para o público tradicional de treino. feminino. Essa voltada totalmente para o público Uhum. feminino. Essa aqui é a login aqui atrás, ó, né? Uhum. Depois você deixa lá no final da live a gente coloca, né? E ó, o link. Então, eu tenho uma página lá na bio do meu Instagram, uma página onde você vai entrar nessa página, clica no link Uhum. lá, vai ter todas as informações de cada um dos programas para quem tem dúvida. Entra lá, vê direitinho, tem o link da compra se você já quiser já comprar. Para as primeiras meninas que comprarem, as primeiras alunas que comprarem, vai receber de brinde, ó, a garrafinha aqui do Ó, gente, eu Performa. também Tem a quero roda, uma, viu? tem a roda Eu quero do. uma, viu? Você guarda a Vou minha. guardar, pode deixar. Né? A forma de pagamento, ó, boleto, Pix, cartão, né? Dentro de uma plataforma não vai pagar diretamente para mim, né? E o link dessa página especial com todas as informações está lá na bio do meu Instagram, né? Tem algumas perguntas mais frequentes, né? As perguntas mais comuns, mas o pessoal também pode ficar à vontade para mandar pergunta para mim. E assim, ó, se assina, então vamos supor, esse mês eu assinei. Não gostei, mês que vem eu posso
Quero parar? Tranquilo. Ah, no outro mês agora eu quero voltar de novo. Senti que não foi bom treinar muito sozinho, quero voltar de novo, né? Então, assim, você pode Pode. assinar e desassinar a hora que quiser, quando quiser. Né? Então, assim, é bem interessante, é bem gostoso para pessoas que às vezes não têm condição de talvez estar trabalhando aí com personal trainer, né? E gostaria de ter treinos assim diferenciados, porque é difícil. Sim, sim, Eu com trabalhei também em sala de certeza. musculação por muito tempo e eu sei da dificuldade que os profissionais têm, né? Porque às vezes ali Uhum. você tem que fazer o básico, e se você fizer o básico bem feito, já é muito, né? Às vezes é 20, 30 alunos para cada professor, então é um pouco Sim, difícil. é Então muita gente mesmo. então a ideia de trabalhar com esse programa é fazer com que eu conseguisse escalonar, né, os benefícios que eu já tive com as minhas alunas e eu percebo nelas a alegria do treino, tanto que elas gostam. A ideia é tentar fazer isso de uma forma assim mais acessível para a grande maioria, né? Então eu Sim. imagino que está bem legal cumprir o E papel, né? depois a gente vai deixar o link lá na página, vou deixar o link lá no meu Ah, Instagram também que manda, que manda. do seu novo projeto, né? E vai estar tudo certinho aí. Quem tiver dúvida, por favor, vai ter Júlia, essa página do Júlia é aluna Instagram. minha do personal também. Oi, Júlia, Ah, tudo bem? o pessoal do Tá personal tá tudo guerreira aí, também. ó. É. Aí, ó. Todo mundo dando sua força. E vai estar todos os dados lá. Eu vou deixar tudo lá no Instagram, o seu contato, o seu novo projeto. Show. Quem tiver mais, quiser mais informações, quiser tirar dúvidas, vai estar lá também. Isso aí. Ok? Pessoal, muito Queria, obrigado, né? queria te Obrigado, agradecer, viu, de coração pela eu agradeço. presença, por ter aceitado o meu convite, viu? E por ter explanado tão bem sobre o tema. Foi um E prazer. o público feminino agradece, e eu principalmente, né? Sou sua amiga, admiradora, colega, parceira, Obrigado. então estamos aí. E queria também deixar um recadinho, gente, que se eu não deixar, depois eu não entro para casa. Hoje é aniversário da minha mãe. Queria deixar os meus parabéns para Dona Maria Madalena. Queria desejar muita felicidade, muita saúde, muita paz. Ela é uma pessoa muito importante para mim. Então, mãe, sei que a senhora está assistindo. Meus parabéns, Parabéns, viu? parabéns. Que Deus abençoe bastante. Amém. Obrigada, Lê. E a gente se vê na próxima, viu? Obrigado, pessoal. Com Deus. Até mais. Até.